Fala assombrados, eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e nesse especial eu trago para vocês um guia da tipologia dos OVNIs. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, você já viu um OVNI, um disco voador no céu? Já? Como ele era? Formato de bola? Formato de charuto? Formato de triângulo? O fato é que existem milhares de pessoas ao redor do mundo que já viram algo desconhecido no céu, os famosos OVNIs pra gente, ou UFOs aí na língua inglesa, que a gente não sabe o que é, veio do espaço? Também não se sabe, são objetos voadores não identificados, isso daí. E eles têm os mais variados formatos, como por exemplo, ó, esse daqui, ó, tem um OVNI aqui de metal, que é o OVNI clássico, pra falar a verdade. É aquele em formato de pires, né? Tá vendo? Que bonito esse daqui, depois eu falo mais desse. Então o pessoal pensou o seguinte: nós vamos ter que aglutinar esses avistamentos, porque depois que o Kennedy Arnold, lá em 1947, avistou lá os 9 objetos, muita gente começou a ver OVNI também. Então vários sistemas de classificação de OVNIs foram já desenvolvidos. Só que acaba de sair um novo. Eu estava lá em Campinas na semana passada, vocês que me acompanham nas redes sociais viram aí, no 21º Congresso de Ufologia, lá em Campinas, São Paulo. E lá eu encontrei quem? O Thiago Luiz Chiquete. O Thiago Luiz Chiquete, ele me auxiliou quando eu fiz o vídeo do Guia da Tipologia Extraterrestre. E aí ele me falou, ó, tô lançando meu outro livro, Guia da Tipologia dos UFOs. E nesse livro aqui eu faço uma nova classificação dos OVNIs, levando em consideração somente a forma. Falei, cara, que legal. É muito legal, né? E aí ele deu uma palestra sobre o assunto, eu falei, eu vou fazer um especial. O próximo especial vai ser sobre isso, que é um tema muito legal, esses negócios de OVNIs. E ele falou, então beleza, já que você vai fazer o especial, eu vou mandar alguns livros. Então, assombrados, se você gostar aqui do assunto, tenho 9 livros autografados pelo autor, disponíveis para venda. E o preço é o mesmo que tá lá no Shopping UFO. É o mesmo, vocês vão ver, eu tô cobrando o mesmo preço, só que aqui tá autografado. Se você tiver interesse, só vir aqui na descrição do vídeo para comprar. Assim como se você gostou da minha nave de metal, é um projeto novo que a gente tá fazendo aqui no Assombrado, ó. Deixa eu virar aqui para vocês, tem uma base, a gente acende aqui a luz, e olha que legal, escreve Assombrado, tem uma pessoa aqui sendo abduzida, levada aqui para a nave. E aí você pode tirar ela, né, brincar, fazer o que você quiser, e depois você guarda ela aqui. A gente está querendo lançar uma série de naves, de vários formatos diferentes, aí, os mais comuns, para vocês. Essa daqui é a nave número 1, é a nave mais clássica, né, para você. Também está disponível à venda aqui na loja, tem algumas unidades, só ir na descrição para comprar a sua. Então, assombrados, vamos falar aqui de Guia da Tipologia dos UFOs? Vamos começar de onde? Vamos começar do início. Como o livro foi escrito? É o seguinte... O Thiago Chiquete, ele falou que demorou 2 anos para escrever esse livro, porque ele começou a consultar livros, revistas, folhetins, fotos, vídeos e selecionar casos para fazer essa obra aqui. Ele reuniu 2.315 casos. E desses 2.315 ele precisava filtrar ainda mais, porque ele precisava de casos que descrevessem muito bem os discos voadores. Sobraram então 771 casos. E ele categorizou esses casos aqui de forma de acordo com o formato da nave. Só que eu vou chamar ele aqui para falar um pouquinho com a gente. Thiago, vem explicar aqui como é que você fez esse livro. Olá, amigos assombrados. Mais uma vez aceitando mais uma vez o convite do Matheus, do Robson, da Ana. Estou participando de um especial, dessa vez sobre Guia da Tipologia dos UFOs. Então, como é que foi feito isso aí? Com mais de 2.300 casos que eu pesquisei, bibliografia ufológica, contato com pesquisadores, inclusive com testemunhas, eu cheguei a 771 casos onde eu tinha todas as informações que eu precisava, todas as informações necessárias para poder escrever o livro. Descrição detalhada do objeto, a data, dia e local do avistamento, o nome das testemunhas e um fato muito interessante, um aspecto muito interessante, a explicação dos céticos. Em alguns casos houve essa explicação e outros não houve explicações. Porque é muito fácil, né? O cético fala que é um meteoro, que é um cometa, que são planetas, que são várias coisas que... E nunca eles afirmam
o que pode ser realmente. Em alguns casos, eles simplesmente não falam nada. Então, nesse especial, o Matheus falou sobre isso aí, vai falar sobre isso aí, e você tem a oportunidade de adquirir esse livro aqui, ó. Os livros que são vendidos aí na Loja dos Assombrados estão indo com autógrafo meu. O Matheus esteve em Campinas, no 21º Congresso Brasileiro de Ufologia. O Matheus esteve lá juntamente com o Robson. E eu autografei 10 livros desses para serem vendidos para vocês aí na Loja dos Assombrados. Então é isso. Espero que vocês gostem do programa. Espero que vocês gostem do livro. E estamos aí, sempre em mente. Busquem questionar. Não se deixem convencer por qualquer afirmação. Ok? Um abraço a todos e até. Muito obrigado por participar de novo aqui, tá? Do Assombrado. Espero que esse vídeo fique bom, que você goste aí, que você também que está assistindo goste bastante. Então, é importante frisar que ele aglutinou de acordo com o formato único e exclusivamente do OVNI, do que a pessoa estava vendo. E ele dividiu em 8 categorias, e nessas categorias existem algumas variantes. Vou mostrar as categorias, tá vendo na sua tela aí, ó? A primeira que ele dividiu foi formas de luz, aí tá lá, são as luzes noturnas da classificação do Hynek, que é uma outra classificação aí já feita anteriormente, e tal. Aí depois tem os esféricos, os discoides, os elípticos, os cilíndricos, os retangulares, os triangulares e por fim os metamórficos. Então eu vou trazer para você aqui, assombrados, um caso exemplo de cada um desses tipos de artefatos voadores aqui. Eu vou trazer um caso do luzes, um caso dos esféricos, um dos triangulares, um dos retangulares e tudo mais. É isso que ele faz aqui no livro. Ele aqui, artefato em formato cilíndrico. Aí aqui ele dá um caso. O interessante é que ele coloca aqui um novo dado aqui, solução dos céticos. Quando tem os céticos aí propor alguma solução, ele coloca aqui, nesse caso aqui, nenhuma. E também nesse livro nós temos imagens coloridas, ó. A maioria dos casos aqui tem uma imagem colorida feita pelo Rafael Amorim, que é o ilustrador ali da revista UFO, e tá fazendo até uns trabalhos aqui com a gente no canal Assombrado. Então vamos começar aqui a aprofundar em cada um desses 8 tipos, dessas 8 classificações que ele propôs aqui. Vamos começar com as formas de luz. Assombrados, formas de luz é o que você está imaginando, né? Quando você olha para o céu aí vê algo luminoso voando. Também sim, entra na mesma categoria raios, entra na mesma categoria aí cones. Cones, sim, entra tudo isso daí. O que mais que entra nessa categoria aí? Tá colunas, tudo que tiver luz, tá? Vai entrar nessa categoria aqui de formas de luz. E eu vou trazer um caso aqui para vocês que aconteceu lá nos Estados Unidos em 5 de dezembro de 1948. Foi em Albuquerque, no Novo México, e a variante chama luz verde, esfera de luz verde. É o seguinte, em novembro de 1948, estava tendo muito OVNI verde passando ali na região. E nessa região de Albuquerque, no Novo México, aqui fica Los Alamos, que é onde foi desenvolvida a bomba atômica. Então tinha muita bomba atômica ali. E os exércitos falaram, ó, a gente quer que vocês investiguem isso. O que são essas luzes verdes? E em 5 de dezembro, uma luz verde foi avistada por um avião. Só que essa luz, ela subia, ela descia, ela fazia os mais variados formatos. E o pessoal estudou, até que os céticos dizem que é um meteoro ou sinalizador. Um meteoro que sobe, né? Meteoro que sobe. Você tá vendo aí a ilustração? Tá mostrando aí certinho a imagem, né? Desculpa essa imagem aí. Tá mostrando mais ou menos o que eles viram. É claro que as imagens são abertas à interpretação, tá? Do autor, do desenhista. Então tudo depende de como a gente vê os objetos. Passa a descrição, aí o artista ele vai olhar aquilo e desenhar conforme ele está imaginando também. Pode não ser exatamente isso, mas é muito parecido com isso que eles viram. E essas luzes ficaram ali no Novo México, andando para lá e para cá durante novembro, dezembro, até que em janeiro pararam. Oficialmente, meteoros ou sinalizadores, quando na verdade não deve ter sido nada disso. Então luzes são essas luzes que a gente vê. Vamos falar agora dos artefatos de forma esférica. Para se encaixar nessa categoria, tem que ter a forma perfeitamente redonda. Alguns não chegam ao tamanho de uma bola de futebol, enquanto outros são maiores do que uma casa. Em alguns casos, as esferas formaram a base para algo parecido com anéis de Saturno. Então, é uma bola perfeita que você vê no céu. Esse você encaixa aqui na categoria esféricos. Vamos dar um caso de exemplo? Tem aqui o caso de exemplo aqui que ele deu aqui, ó. Tá vendo essa animação aí?
é da variante esfera com saia. Aconteceu em 7 de janeiro de 1978 em Froshamshire, Inglaterra. O pessoal estava ali na idade de 17 e 19 anos, em 1978 em um rio, quando de repente olharam para o céu e viram esse objeto voador não identificado. Como você pode ver, é um objeto bem diferente, né? Eles disseram que tinha cerca de 7 metros de diâmetro. Luzes foram vistas nas laterais, assim como uma fileira de janelas. Não se pôde ver o interior do UFO. E olha que interessante, esse UFO, ele viu um rebanho de vaca. Quando ele viu esse rebanho de vaca, ele soltou tipo uma grade. Essa grade foi lá, capturou uma vaca e levou ela embora. Sabe a mutilação animal? Já fiz especial aqui. Ele capturou a vaquinha e foi embora. Um OVNI parecido com isso daí que eu passei para você, essa animação. Formato discoide. É o clássico disco voador, assombrados. É esse clássico disco aqui. Formato de pires, com domo ou sem domo. É o que é o mais relatado aí pelas pessoas. O clássico formato de disco voador. Vamos dar um exemplo que aconteceu lá na Noruega. Sim, na cidade de Trostad. E o interessante aqui é que testemunhas diferentes viram OVNIs em dias diferentes. Foi em 30 e 31 de janeiro de 1970. Variante aqui é disco com pernas. Um fazendeiro chamado Ole Birkeland viu às 21h30, próximo a Trostad, um objeto brilhante sobre a colina do lado da estrada. E no dia seguinte, na noite seguinte, melhor falando, Arne e Gudli Asse e seus 3 filhos estavam voltando para casa de carro quando também lá em Trostad encontraram esta luz aí voando pelo céu. Formato clássico, né? No livro dele tem um monte aqui de casos que ele mostra aqui de formato desses daí, o formato discoide. E vamos falar agora do formato elíptico, assombrados. O que é o formato elíptico? É aquele que não é nem discoide, que é aquele disco redondinho, bonitinho, e nem o formato cilíndrico, ele fica entre esses dois formatos aqui. Normalmente são descritos como alongados ou ovais, e são vistos com mais frequência próximo ao solo ou pousados. Esses objetos ovais, ou em forma de bola de futebol americano, normalmente não apresentam características externas, como asas ou janelas. Caso muito interessante que eu vou trazer aqui para vocês, aconteceu numa base aérea, a base aérea de Loring, no Maine, Estados Unidos. Foi em 28 de janeiro de 1975. Variante que ele colocou aqui, bola de futebol americana amassada. O que aconteceu, assombrados? Às 19 horas e 45 minutos do dia 28 de janeiro de 1975, lá na base aérea de Loring, no Maine, Estados Unidos, os sargentos Cliff Blackley, Danny Lewis e William Long estavam de serviço no armazém de armas quando observaram luzes que, a princípio, acharam se tratar de um avião de aproximação. Depois de alertados pelos sargentos, o coronel, comandante do 42º Esquadrão de Bombardeio, observou até as 20 horas e 20 minutos o objeto que piscava na luz branco e âmbar. O OVNI foi detectado pelos radares da base e ele estava a 5 km ao norte, se comportando como se fosse um helicóptero. Ó, assombrados, pessoal, dentro de uma base aérea americana vendo o disco voador. Até tocaram as sirenes aqui. Chegamos na quinta categoria, os cilíndricos. É o formato clássico do charuto. Sabe o OVNI em formato de charuto? Pode ter uma extremidade arredondada e outra reta. Pode ter as duas retas ou pode ter as duas arredondadas. São também bastante observados esses OVNIs no formato cilíndrico. Qual caso nós vamos falar aqui? Caso que aconteceu no dia 24 de julho de 1948 em Montgomery, Alabama, Estados Unidos. O avião DC-3 da companhia aérea Eastern Airlines havia decolado da cidade de Houston, no Texas, com destino a Atlanta, e voava lá a mais de 4.000 metros de altitude, quando de repente aconteceu o avistamento de um OVNI cilíndrico, que o Thiago colocou na variante aqui, torpedo com janelas. O pessoal estava lá em cima e viu esse torpedo sem asas, medindo por volta de 30 metros de comprimento. Olha aqui, parecia que era movido por algum tipo de turbina, disse Chiles aos investigadores do projeto SIGN, da Força Aérea Norte-Americana. O Chiles era o capitão da aeronave, tá? Ele estava no controle, tinha o copiloto também, um rapaz chamado Whitehead. Isso aconteceu às 2 horas e 45 minutos, eles ficaram alarmados pela rápida aproximação de uma luz.
Ela tinha 3 vezes a circunferência de um avião B-29, o maior bombardeio daquela época. Eles ficaram observando ali de dentro da aeronave, do DC-3, esse OVNI em formato de torpedo com janelas, até que ele desapareceu a 1.100 km por hora. Ele subiu e desapareceu nas nuvens. E vamos agora à 6ª categoria, categoria retangulares. Assombrados, essa categoria aqui é uma categoria meio bizarra, porque é OVNI em formato retangular, formato de geladeira, formato de fogão. Antes não tinha na história da ufologia esse tipo de formato, agora começou a ter relatos de pessoas observando objetos voadores não identificados, um formato de geladeira, formato de fogão. Olha que coisa mais bizarra, e tem no mundo inteiro, tá? Não só aqui no Brasil. Vamos ver um caso aqui que aconteceu aonde? Lá nos Estados Unidos, em Nova York. Thiago colocou aqui, variante almofada. Foi no dia 22 de novembro de 1966. 6 funcionários da Associação Americana de Publicações de Jornais avistaram um OVNI parecido aí com uma almofada em plena luz do dia em uma tarde de outono. Eles estavam no escritório deles no 75º andar do edifício lá em Nova York quando viram um artefato que parou e sobrevoou o edifício das Nações Unidas por vários minutos. Quando ele foi embora, subiu velozmente e voou na direção oeste da cidade. Então você já sabe, se você olhar para o céu e ver um objeto em formato de retangular, formato lembrando um fogão, uma geladeira, essas coisas, você coloca aqui na categoria retangular. E estamos chegando no penúltimo aqui, o tipo triangular. Sim, esses naves triangulares que hoje estão na moda, né? O pessoal costuma ver bastante, mas no início das observações lá em 1957, não se viam muito esses objetos. Também enquadrou aqui objetos em formato de cone e de diamantes. Qual caso eu vou contar aqui para vocês? Eu vou contar um caso que aconteceu em Buchanan, Nova York. Foi em 24 de julho de 1984. Um OVNI que já tinha aparecido 10 dias antes voltou ao complexo nuclear de Indian Point e foi testemunhado por várias pessoas. Ele chegou a ficar a 140 metros das testemunhas. Eles disseram que ele era gigantesco, com o tamanho de 3 campos de futebol americano, algo em torno de 400 metros, em formato triangular. Ele passou sobre o reator e todos os sistemas de segurança falharam. Isso daí foi uma onda que aconteceu ali nessa região, tá? De OVNIs passarem por ali em formato triangular em instalações militares. Existe até um livro, vários livros, né, sobre isso. OVNIs e essas instalações militares. Parece que eles têm uma atração para ir ali nas instalações nucleares. Então, se você vê um OVNI tipo triangular, tipo de cone ou de diamante no céu, encaixa na categoria triangular. E para finalizar, nós temos aqui o OVNI do tipo metamórfico, ou seja, formatos aí que ficam variando. São formatos bem bizarros, tá? Formatos que a gente não está acostumado. São aqueles que alternam a sua forma durante o avistamento. A sua importância se deve ao fato de que o seu registro coloca em dúvida a própria origem do fenômeno, deixando aberta uma janela para teorias alternativas. Como exemplo, eu vou dar aqui o que aconteceu em 29 de agosto de 1982, em Central Valley, na Califórnia. O Thiago colocou aqui variante bolha. Eram 2 horas da manhã, quando os 2 amigos dirigiam pela rodovia interestadual 5, a I-5, quando na metade do caminho entre São Francisco e Los Angeles, viram uma pequena luz com flashes flutuando acima da estrada, a alguns quilômetros à sua frente. Havia pouco tráfego naquela hora e nenhum carro atrás deles. A luz, ela mudava toda hora, ela constantemente mudava de formato. Aliás, para um dos que testemunharam ali aquela luz, ele disse que não era nem uma espaçonave, deveria ser um ser. O que será que são essas luzes? Thiago colocou aqui como ser metamórfico. Tem também a nave em formato de X, tem nave de tudo quanto é tipo aqui nessa categoria metamórfica. Então, assombrados, você conheceu aí as 8 categorias, né, que o Thiago criou para aglutinar aí os avistamentos de OVNIs de acordo com a forma. Nós temos a categoria luzes, a categoria discoide, a categoria, deixa eu olhar aqui que eu esqueci, a esferoide, deixa eu ver, esférico, né, elíptico, retangular, triangular, metamórfico e cilíndrico, cada um com as suas particularidades para ser encaixado em cada um. Estatísticas.
Thiago apresenta diversas estatísticas aqui no final do livro, tá? De acordo com o ano, ele pegou 771 casos e fez várias tabelas aqui também. Os Estados Unidos é onde tem o maior número de avistamentos, depois é o México e o Brasil, tá? Ele mostra aqui também a incidência mensal, distribuição. E o mais interessante sabe qual é o tipo mais visto? É o tipo discoide, esse daqui, ó. Formato clássico dos discos voadores. Esse daqui é o formato que a galera mais viu. Corresponde a 28% aí do total, a galera viu esse daqui. Depois vem os esféricos, os elípticos, os cilíndricos, os formas de luz, retangulares e metamórficos. O metamórfico é o último, então o retangular também. Retangular é formato de geladeira, fogão, né? O formato, né? Que sai uma geladeira e um fogão voando, tá? Então o discoide é o que tem a maior incidência aí. Faltou colocar aqui o triangular. Discoide, esférico, elíptico, cilíndrico, forma de luz. E os objetos são mais vistos no período da noite, entre as 6 horas e as 23 horas e 59 minutos. Então tá aqui o livro, quem quiser comprar, ó, no meio tem ilustração da maioria dos casos, tá vendo que bonito? As ilustrações em papel fotográfico, tá? Tem aqui disponível com a assinatura do autor. Vai aqui embaixo, estou classificando de acordo com o formato. Espero que tenham gostado, não adianta eu me alongar aqui, ficar contando um monte de casos para vocês, que é deixar só o vídeo maçante. Por isso eu contei um caso de cada para ilustrar cada um dos tipos que o Thiago criou para aglutinar aí os avistamentos de discos voadores. Não se esqueça que eu tenho uma camiseta muito bonita aqui à venda no canal, a camiseta Grey's Anatomy, já está disponível para venda, tá? Ela estava em pré-venda, então agora você já pode comprar a sua, já estou mandando logo no dia seguinte. Camiseta fantástica, que é a que eu estou usando aqui, ó, a camiseta Grey's Anatomy, o link vai estar aqui na descrição. Então, assombrados, deixa aí o seu joinha, deixa aí sua opinião, fala aí se você já viu um disco voador, se você testemunhou algo parecido aí, como é que era, em qual categoria se encaixaria, beleza? E discute aí com a galera. Assombrados, então é isso aí, espero que tenham gostado. Tchau! Assombrados, os relatos da Ana e a notícia do Mateus. Assombrados.com.br, você não se inscreveu.